Olá pessoal, eu sou Flanque Thaídes do canal Historiando a Verdade. Antes de começar mais essa gravação, deixe o like, inscreva-se no canal, participe, que ajuda a melhorar o canal e ajuda a propor novas ideias, tá? E a pedidos, né? Quando eu gravei a ideologia alemã de Karl Marx, né? Uma das pessoas que participam do meu canal pediu para que me falasse do Manifesto do Partido Comunista. Apesar de já ter gravado, eu vou colocar uma nova roupagem e vou dar alguns dados, né, que são interessantes e aí a gente percebe, né? Karl Marx, ele vai publicar, e aí ele já começa a definir o lado dele. A princípio ele é hegeliano, né? Ele participa das ideias de Hegel, né? Que não põe a filosofia em prática, é um mundo de ideias, não é? Ele vai romper na carta Feuerbach também, né? Quando ele diz, olha, até então a filosofia tem apreciado, passeado nas ideias, mas não tem a colocado em prática, né? Daí entra o processo do materialismo histórico, a filosofia em ação, tá? A parceria dele com Engels vai ser fundamental. Marx havia encontrado Engels 2 anos antes em Paris, não havia dado certo o encontro, né? Mas o que faz o casamento dele com Friedrich Engels a situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Para quem não sabe, Friedrich Engels era filho de um empresário de indústria de têxtil, né? E por isso muitas vezes ajudou Karl Marx, né? Aí eu não vou entrar em detalhe porque senão fica muito grande a gravação, tá? É a primeira obra dele que ele entra já, ele começa a ser percebido como um rompedor das ideias de Hegel e entrando com a filosofia na praxis. Os Despossuídos, que não é o nome do livro, mas tem no Brasil, né? A Boitempo, hoje é a maior a maior editora que traz as obras de Marx para o Brasil, não é? Embora nós tenhamos aqui no Brasil 50 obras de Marx publicadas, né? O projeto Mega Marx deve elevar essas obras para entre 100 a 114 livros, né? Ele produziu bem pouco. O Manifesto do Partido Comunista, na verdade, é o quê? É um panfleto, tá? A pedido, né, da classe trabalhadora, ele vai escrever esse manifesto. Esse manifesto se transforma num documento político mais lido e mais vendido de todos os tempos, tá? Então ele começa lá, o espectro do comunismo ameaça toda a Europa, né? E olha que engraçado, quem nunca foi chamado de comunista na oposição? É o que acontece hoje no nosso governo, né? Então, se eu sou chamado de comunista, para mim a peste é boa, tá? E aí depois ele entra a história da humanidade, a história da luta de classes. Por que luta de classes, né? Aí ele vai dizer, plebeus e patrícios lutavam, né? Na Idade Média, senhores feudais e vassalos, que a gente pode classificar hoje no Brasil a elite e a classe média, senhores feudais e vassalos. E contra os servos são as pessoas que dependem da terra. Mais tarde, na Idade Moderna, o coronel, né, o senhor de engenho e o escravo são lutas de classes. E na Idade Contemporânea, né, a burguesia e o proletariado, né? E como é que se dá esse processo? A burguesia, ele vai explicar que ela vai acumular patrimônio, né? Ela vai começar desde o nascimento dos burgos, né? Na Idade Média, ela vai se financiando, ela vai entrar nas grandes navegações, vai ficar rica, né? E vai mostrar que o poder do dinheiro é mais importante do que as terras, que era da aristocracia, tá? O processo vai se consolidar na Revolução Francesa. A burguesia vai usar a classe trabalhadora para derrubar Luís XVI, mas depois ela fecha a porta para a classe trabalhadora e nunca mais a classe trabalhadora tem espaço, né, no estado de bem-estar social pregonizado por Rousseau.
Então, há uma luta de classes. Que fique bem claro, esse é o meu pensamento, tá? As pessoas pensam que nós vivemos numa democracia. Para mim, é uma ditadura invisível burguesa. Tá? Porque todo o Estado serve à burguesia. O político é burguês. O judiciário é burguês. O executivo também é. Tá? E eles atendem os interesses da burguesia. Na gravação anterior eu mostro aí a questão da reforma agrária, né, que o presidente atual chama os sem terra de terrorista, mas grileiro de terra não. Tá? Então eles estão servindo sempre a burguesia. Então a ditadura é burguesa. Tem o direito de ir? Tem. Você pobre, trabalhador como eu, nós temos direito de ir, mas nem a todo lugar que nós podemos. A burguesia empoderada pode. Então a nossa liberdade é restrita. Ele vai dizer, ele vai acusar da exploração, né? Que Adam Smith já havia visto, né? Só que Adam Smith não teve ainda a concepção de crítica histórica, né? Porque a revolução ainda estava nascendo, ela estava em fase de amadurecimento. Então, o que Adam Smith faz, né? Ele diz que é realmente um processo exploratório, mas só que a mão invisível do mercado, essa frase vai ficar eterna, né? A mão invisível do mercado, com o tempo, irá diminuir as desigualdades sociais. Ele é do século XVIII. Marx, no século XIX, percebe que não houve uma diminuição, e sim um aumento das desigualdades sociais. Tá? Então ele conclama o quê? Trabalhadores, se nós somos irmãos em luta, né? Irmãos em sofrimento, em miséria, né? Univos, porque vocês não sairão dos grilhões jamais se não tiver união, tá? Então Marx, no final o Manifesto Comunista, gente, ele tem 40 páginas no máximo. É um livro bem pequeno. O que eu tenho aqui, né, e que se alguém quiser ler, é um livro bem fácil de ler. Ele tem muito mais, porque ele tem explicações, né? Tem vários manifestos de várias formas de visão, tá? É a partir desse momento que Marx começa a ser visto pelo mundo inteiro. Pela Europa. Ele vai ser o terrorista da Europa, tá? Ele vai ser expulso, né, da Prússia. Quando ele escreve Os Despossuídos, ele já está mostrando o lado dele, que ele está denunciando o roubo de madeira. Que roubo de madeira? Que o parlamento cria uma lei para proibir os pobres de recolher gravetos no meio da mata para não morrer de frio. Eles queriam privatizar a floresta, né? Privatizar a floresta e cobrar o recolhimento de galinhos de madeira, que nem na sociedade feudal, né? A sociedade feudal, tudo o servo pagava taxa, né? Inclusive quando o rei queria castigar, né, o trabalhador feudal, ele botava lá para um seu feudal a taxa de prima noite. Prima noite, quando o camponês casava com uma camponesa, a primeira noite quem dormia era o seu feudal com ela. Voltando aqui ao assunto do capital. E aí a burguesia descobre qual é a arma de evitar a alienação, né, imposta pelo processo de produção. Marx está dizendo aqui, vai falar da alienação, vai falar da infraestrutura e superestrutura, né? Infra e super. Infraestrutura familiar, superestrutura, você entra em desvantagem. Então o processo social influencia na sua vida, né? Então ele, no final do livro, ele vai dizer o quê? Que o comunismo deveria desapropriar os meios de produção através da luta, da guerra do proletariado, da ditadura do proletariado. Por quê? Nós vivemos numa ditadura burguesa. A burguesia jamais abrirá a mão do poder. Tá? Tanto que no livro 18 Brumário tem uma frase famosa na página 19. Os homens fazem sua própria história, mas não de acordo com a sua própria vontade, e sim com o que é imposto, né, a partir daquele momento. E na ideologia alemã, essa ideia casa, né? Porque, olha, eu tenho a camiseta aqui, que eu mandei até gravar essa camiseta, né? Que é da ideologia alemã. As ideias de classe são as ideias da classe dominante. Percebem como casam?
A ideia é a ideia da classe dominante, isso Marx está dizendo. E isso é atualíssimo. Né? Qual é a maioria, grande parte do povo brasileiro pensa? Pensa como a classe dominante da reforma da Previdência, tem que fazer, senão o país quebra. Isso é uma puta sacanagem de mentira. Tá? Mas a imprensa é dona de meio de produção. Então ela põe a vontade dela. E por que, por exemplo, a gente pega uma Globo, né, que é dona de meio de produção, e faz essa propaganda contra a classe trabalhadora? Porque há uma luta de classes. Marx, então, tá certo, né? E Gessé de Souza também está dizendo que a elite odeia pobre. Ele também está certo. Por quê? Porque ele está um pouco se lixando, né? Porque Marx também vai dizer que esse nascimento dessa classe burguesa industrial, né, ela é adoradora do Deus dinheiro e nada mais. Então não importa se ela vai explorar ou não. Aí vocês, olha, eu vou deixar essa indicação desse livro, eu li há muitos anos atrás, do Léo Huberman, no capítulo 10, que ele vai falar, né, ele vai citar aqui a Revolução Industrial. Aí para vocês terem uma ideia, eles recrutavam até criança de 2 anos para trabalhar. 2 anos. 2 anos, 3, 4, 5, né? De acordo com o aumento da idade, o salário era maior. Né? Então a exploração era extremíssima. E continua até hoje. Por quê? Há mais-valia, que eu já discuti no canal, né? E não cabe aqui nesse momento. A alienação é causada porque o trabalhador perde o controle da produção total de um objeto, né? Então ele vira hoje um mero apertador de botão. Né? É imposto também o fetiche do consumismo, que faz o trabalhador não refletir sobre a exploração que sofre, né? Ele trabalha para ter alguma coisa, isso é um fetiche, né? E esse livro é um ponto de partida para a criação das internacionais sindicais. Tá? Mesmo que a pessoa não goste de Karl Marx, que da direita ou da esquerda, não interessa quem seja, ele deveria ler o livro. Por quê? Porque é através da produção filosófica de Marx, né, que se combate o trabalho infantil, eu falei, 2 anos, que se briga pela jornada de 40 horas, né? Todos os movimentos sindicais saem da filosofia de Karl Marx. Então, se você defende, por exemplo, né, é contra o trabalho infantil, é contra jornada de mais de 40 horas. Por exemplo, é contra, Marx condenaria o banco de horas. Isso é um banco canalha, né? Porque você trabalha sábado e domingo e fica de folga na segunda. Sábado e domingo, há 20 anos atrás, era 50 no mínimo de hora extra, 50% a mais. Né? Então, o capitalista ele está sempre tentando, né, tirar tudo que pode da classe trabalhadora. Né? Então, não há conciliação entre classe trabalhadora e empresário. Só a luta de classes, né, e a ditadura do proletariado para desapropriar os meios de produção, segundo o Manifesto Comunista, é que chegaríamos ao comunismo. Então a gente passa pela ditadura do proletariado, nós vamos desapropriar os meios de produção, né? Os meios de produção. Um relógio caro, né? Por exemplo, pega um relógio. Aí tem muita comunista tem um relógio caro. Ah, mas comunista não pode vestir, né? Até comunista venda tudo que tenha. Marx não condenou a propriedade privada e muito menos o consumo. Marx condenou os meios de produção. Quem condenou, não é, a riqueza, né? Ou quem condenou a apropriação de bons meios de comunicação, por exemplo, o iPhone, todo mundo quer ter, isso, aquilo, foi Jesus. Né? Não foi Marx. Marx só era a favor da tomada dos meios dos donos de produção. E por quê? Hoje, por exemplo, veja como esse manifesto comunista, né, que fala da exploração, ele é atual no Brasil de hoje. De 2018 para cá, o número de bilionários dobrou de 1.100 e pouco para 2.300 bilionários. Em compensação, 14 milhões de desempregados.
tá? E por quê? Porque a mão invisível do mercado não existe. O capitalista não investe. E o país, né, ao invés, por exemplo, de fazer reforma previdenciária, deveria fazer a reforma tributária. Ok? Quem tiver alguma dúvida sobre ele, né? Mas só mais uma coisinha, tá? É bom lembrar que David Harvey também, nas 17 contradições do fim do capitalismo, vai dizer o seguinte, que já na Revolução, lá pelos anos de 1840, e aí vocês vão pensar o que está acontecendo hoje, o burguês industrial dizia, olha, o trabalhador tem que aprender só a ler, escrever e fazer continha, porque se estudar história, filosofia, esse tipo de coisa, ele fica perigoso, não é? Quem foi que falou recentemente disso? Tá bom? Pensem direitinho, né? Se gostaram, deixa o like, né? Assina o canal e até a próxima.